Para falar de CPI das bets. Eu falei que o Gabriel Busso, nosso repórter que cobre Congresso, estaria aqui comigo para falarmos da repercussão do CPI das bets hoje no seu segundo dia nessa semana. Mas antes de falar com o Gabriel, vamos ver um vídeo aí do Rico na CPI das bets. Coloquei R$4, mas eu ganhei R$2. No caso, eu perdi... 1,60. Não, eu perdi quanto? 1,60. Eu perdi 1,60, entendeu? Então aqui eu já tá tô Aqui eu já tô. Não, aqui eu não ganhei, eu perdi. Eu vi você perdendo. Aqui eu tô perdendo, olha. Ok, jogue de perdi, novo, por favor. Joguei, perdi. Jogue de novo, por favor. Perdi. O senhor disse que faz tempo que o senhor não joga no Tigrinho. Qual que é o senhor? Eu tô jogando no. Agora? É um Snake ou Snake, é uma cobrinha. Vamos jogar a cobrinha então, por favor. Você jogou a segunda vez aí no Tigrinho? Tô jogando, tô apertando. Tá perdendo? Não, aí tô perdendo. Tá perdendo. Eu queria ter um ganhando, cara. Eu posso fazer aqui no automático. O senhor ganha bem, vamos lá. Tá. Aí ganho 4. Tá no automático. É que eu posso botar isso. Aí o tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí no caso que eu vou fazer, Foi um grande ganho. aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar a cobrinha agora? Houve alguma preocupação de sua parte ou da equipe sobre esse possível impacto social, não? Então, se eu divulgo hoje é porque o Congresso o aprovou. Então, acho que esse pensamento deveria vir de vocês também, esse pensamento. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não obrigo ninguém a jogar, eu não... Eu deixo muito claro que se você tiver qualquer problema com o vício, você não entre na plataforma. Eu sempre deixo as coisas muito claro que é um jogo. E eu sempre falo também, desde que o mundo ele é mundo, nenhum jogo ou você ganha ou você perde. Uhum. Mas uma pergunta. Pois não. Obrigado. O senhor é católico, não? Você sou católico? Não, eu era evangélico, mas agora eu estou desviado. Não, é só... Presidente, deixa eu dizer, eu estou falando católico. Você ia querer saber se tem que fazer. Tem a confissão. E quando você faz uma confissão e tem algum pecado, você tem penitência, né? Você deve estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil com relação a isso. Então, um dos fatos que tem ocorrido são pessoas do Bolsa Família que deixam de comer para jogar. Foram mais de 3.500.000 pessoas fazendo isso. Nós temos hoje mais de 1.300.000 pessoas endividadas, suicidando, etc. Essa análise não foi feita, né? Evidente. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que se endividam para jogar, tem pessoas que se endividam para poder beber, tem vícios de várias formas, não é só do jogo. As pessoas podem pegar o Bolsa Família também e gastar tudo em cachaça, que também é um vício. Não, tudo bem, é só isso que eu queria saber se... Ele acabou intimidando os próprios senadores, né? Deixou os senadores numa saia justa. Hein, Gabriel? Ele está divulgando porque o Congresso permitiu. Essa foi uma das alegações do Rico. Boa tarde, Neila. Boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, ele alega isso e a Virgínia também alegou isso ontem, dizendo que o Senado... o Senado não, né? O Congresso como tudo, porque a Câmara também aprovou esse projeto, ele já foi sancionado, em relação às bets. A grande questão que envolve o tema é que hoje ele também tinha o benefício do silêncio para não se autoincriminar, mas hoje a gente percebia que houve alguns elementos que não foram usados ontem com a Virgínia em relação a ver o jogo ao vivo, né? Isso chamou a atenção de todo mundo que estava ali, quando os senadores pediram para ele jogar ali ao vivo e pediram para que não houvesse filmagem da TV Senado em relação ao jogo, à tela dele, mas que ele fizesse esse movimento de jogo. E ele usou isso em relação a, olha, vocês que aprovaram, a gente só está fazendo a divulgação de uma coisa que é regulamentada pelo Congresso Nacional, que é uma lei que está aí em vigor. A Virgínia também usou esse mesmo ponto. Mas me chama a atenção que nos dois depoimentos, e aí foi unânime, tanto Virgínia quanto ele não querem e não falaram quanto já lucraram com essas publicidades. Todas as vezes, na verdade a Virgínia ontem só usou uma única vez o direito ao silêncio, foi exatamente nesse ponto.
quanto já foi lucrado com isso em relação à publicidade? A CPI ainda não tem essa resposta porque os influenciadores estão se negando a dizer, eles têm esse direito, porque pode incriminá-los. E aí hoje o Rico também usou essa prerrogativa para ficar em silêncio. Ele foi questionado, Neila, mais de uma vez sobre valores. Ele, diferente da Virgínia, já foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Alagoas que mira justamente propagandas irregulares desses jogos. E aí, por ser alvo, houve sim uma tentativa maior dos senadores de pelo menos tirar o valor que ele já teria lucrado com essa publicidade. Eles que, inclusive, o pressionaram mais de uma vez, acho que para jogar o jogo mais de uma vez lá, para mostrar a tela do celular, e ele disse que estava se sentindo que havia um tratamento diferenciado com ele e com a Virgínia. Até a senadora e relatora Soraya Tronic acabou dizendo que não, que o comportamento era o mesmo, que o tratamento era o mesmo e que ela se dispunha até em convocar mais uma vez a Virgínia para poder fazer o mesmo que ele estaria fazendo ali. Mas ele não gostou não, né, Gabriel? Não, ele não gostou, ele achou que estava sendo intimidado, achou que não houve o mesmo respeito que houve com a Virgínia e que ele estava sendo ali, muitas vezes, pressionado demais para falar algumas coisas. Tanto é que tanto o saque que ele fez ali em dado momento do aplicativo para a conta dele, em relação ao que ele já ganhou, quanto a própria ideia de jogar, e ele abriu o jogo ali e jogou, eles queriam ver mais de uma vez o jogo, né? Justamente para tentar ver se perdia, ganhava e como que ficava as próximas vezes. Mas ele não quis. E aí eles pararam de tentar realmente fazê-lo jogar, mas isso gerou ali um desgaste. No final, ele falou que se acertou, que acha a senadora Soraya uma pessoa excelente, mas que sim, ele se sentiu um tratamento diferenciado. Vale lembrar, Neila, que hoje os senadores relembraram muito a sessão de ontem durante suas falas em relação a comportamento. Hoje a gente viu um personagem, um influencer, muito descaracterizado. Ele estava usando roupas básicas, no sentido de não estava passando nenhum recado. Ele foi com uma blusa preta. Então, isso agradou muito os senadores, porque eles reclamaram hoje, ao longo da sessão, tanto a senadora Soraya quanto a senadora Damares, falando que ontem Virgínia usou a CPI para se promover. Tanto é aquele fato da garrafinha, que ela virou ali a garrafinha pro nome da marca dela e ela ficou a CPI toda com a garrafinha virada sempre com a logo da marca dela para as câmeras. Então isso incomodou muito os senadores e eles retrataram isso hoje e elogiaram inclusive a postura do Rico de não trazer nenhum tipo de propaganda dele, de marca dele ou de algo dele, para se promover por meio da CPI, porque na avaliação desses senadores, o que Virgínia fez ontem foi se promover com a participação dela na CPI. É o mínimo, né? Porque, afinal de contas, ali não é um circo, não é uma propaganda, é uma CPI que deveria ser uma CPI séria, tratando de um assunto sério que envolve e que diz respeito a todos os brasileiros. Ontem, Gabriel, nós conversamos com a relatora Soraya Tronic, que disse pra gente que vai tentar estender o prazo da CPI. Eu até estava dizendo que antes da convocação da Virgínia, a CPI estava praticamente morta, bem morninha, todo mundo querendo abandonar o barco. E agora, houve mudança de posicionamento? Ainda não, Neila. E é o movimento que ela quer fazer a partir dessas duas audiências. Tanto ontem quanto hoje houve repercussão. Claro que ontem muito mais, a gente está falando de uma personagem, de uma influencer que tem 53 milhões de seguidores. Ontem o assunto na internet à tarde / noite era isso, era a CPI, né? Muita gente compartilhando recortes desse depoimento da Virgínia. E hoje também houve ali bastante comentários, porque Rico Melquiades é um influencer menor, mas tem ali a sua influência, foi campeão de um reality show. Mas o movimento ainda é tímido, porque está nas redes, está nos depoimentos de comentários, mas ainda não atingiu os senadores fortemente. Eu digo isso porque hoje eu conversei com a relatora novamente e o que ela me disse é que está tentando fazer uma construção política para não judicializar. A gente sabe que o Congresso passa por um momento delicado com o Supremo Tribunal Federal e, na avaliação da relatora, fazer uma judicialização de mais um tema pode provocar ainda mais
dificuldades na relação entre os dois poderes. Ela não quer essa medida, mesmo ela podendo, mas ela diz que não vai abrir mão de que essa CPI seja prolongada. E por isso que eu estou dizendo, ela quer usar esses 2 episódios, ou seja, ontem e hoje, que foram dias que a CPI voltou a ter destaque, depois de muito tempo apagada. Vale lembrar, a CPI está funcionando desde novembro. Só agora que a gente teve um grande impacto da CPI nas redes sociais, por exemplo. Até ontem não se falava de CPI das bets nas redes, não era um assunto de rodinhas, de conversas. Hoje, então, essa CPI ganhou essa notoriedade. Porém, tudo vai depender do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. É ele quem precisa prorrogar essa CPI. E vale lembrar, Neila, que Davi Alcolumbre já governou, né? Vamos dizer assim, já presidiu o Senado uma vez. Davi é completamente cauteloso em relação às CPIs. Ele não é um presidente que instala comissões parlamentares de inquérito. Esse não é o perfil dele. Então, é uma dificuldade, tanto da senadora de trazer relevância, quanto de convencer o presidente do Congresso sobre a necessidade de prolongar ainda mais. A CPI está programada para acabar dia 14 de junho. Vamos ver se ela vai conseguir fazer essa prorrogação, que aí iria até ali o início do recesso parlamentar em julho. Essa é a grande dúvida, porque nem quórum a CPI está conseguindo chegar para votar requerimentos básicos de convocação ou de quebra de alguma coisa. Eles não estão conseguindo quórum, Neila. Então é muito grave no sentido de que nem senadores que são da comissão estão se mobilizando para participar. E ontem, por mais que fosse a Virgínia, a sessão estava esvaziada de senadores. Foram muito poucos os que discursaram ou fizeram perguntas para ela, e hoje da mesma forma. Até porque a sua maioria achou melhor viajar para Nova York, né? Então, temos senadores e deputados em Nova York preocupados com outros problemas que eu ainda não entendi de fato qual é o benefício de Nova York, o que isso traz de benefício para a Câmara dos Deputados ou para o Senado Federal, mas o fato é que tem muita gente por lá. Por conta disso, o Congresso esvaziado, mas a gente pode esperar alguma coisa, ao menos para a semana que vem? Olha, a gente já pode esperar algo para amanhã. Está prevista a oitiva, vamos dizer assim, do ministro da Previdência na Comissão de Fiscalização e Controle amanhã no Senado Federal. Isso foi comentário também do senador presidente da CPI, doutor Irã, que comentou justamente sobre isso. O Senado está esvaziado numa semana em que o ministro da Previdência vai ao Senado para falar do escândalo do INSS. E a preocupação dele é justamente essa, que não haja senadores para fazer perguntas, porque o Senado, nessa semana, está completamente vazio, com poucas exceções de parlamentares que estão aqui. Então, ele até pediu hoje, durante a CPI, para que senadores que estejam em Brasília ou que ainda não chegaram em Brasília voltem para Brasília ou venham a Brasília para participar amanhã e fazer uma sessão que realmente dure e que realmente o ministro Volney vá lá, preste esclarecimentos e responda as dúvidas dos senadores, porque existem muitos senadores que fazem ali as críticas a toda a questão do INSS, mas que nessa semana, que é crucial para tirar dúvidas e para perguntar sobre o ministro, sobre diversas pontas soltas desse escândalo, não estão aqui em Brasília para fazer essas perguntas. Aproveita você que está nos assistindo, que votou no seu senador, que votou no seu deputado, e manda um e-mail para ele. Liga no gabinete, pergunta qual é o benefício que ele vai trazer de Nova York para o Senado, para a Câmara ou para o Estado de cada um de vocês. Bom, Gabriel, a gente continua acompanhando. Então, amanhã, qual é o horário? Já está marcado? Tem horário marcado já para essa audiência? Salvo engano, às 10 da manhã. Continuaremos acompanhando, então. Vamos ver o que o novo ministro da Previdência tem a dizer sobre a farra do INSS. Gabriel, obrigada, viu? Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço.